Pessoalmente tem sido uma jornada muito interessante, né, para mim. O pessoal até às vezes pergunta, pô, você está 21 anos, 22 anos na mesma empresa, está fazendo a mesma coisa. Mas a verdade é que são muitas empresas diferentes aí ao longo do caminho. Eu tive a oportunidade de fazer quase tudo que um executivo da área financeira poderia ter o desejo de fazer na sua carreira. Na Petrorecôncavo, desde a origem, sempre foi uma mistura de ser uma startup com uma empresa de baixo custo, né, para poder viabilizar a operação desses campos maduros. E na época também, quando a gente começou a operação, em 2000, o Brent, o preço do petróleo, estava ao redor de $20 por barril. Então, assim, as empresas tinham que ser bem enxutas realmente, era um negócio de uma margem não muito grande. E o conceito do contrato era um conceito meritocrático, no seguinte sentido: a Petrobras já tinha um histórico de décadas de produção desses campos, eles tinham uma tendência de declínio bem clara, e aí o conceito do contrato, ó, para essa parte básica aqui do contrato, eu vou te pagar um FII bem baixo aí, basicamente para cobrir o custo operacional. Na época era $5 por barril, e tudo que fosse acima disso, aí tinha uma divisão dessa produção incremental. Então, se a gente fosse bem sucedido em aumentar a produção do campo, a gente ficava com essa parte incremental. Se a gente não fosse, a gente ia receber basicamente para pagar o custo, não ia ter lucro nenhum. A nossa luta era essa, era estar perfurando o poço, mas estar criando novas oportunidades para que aquilo não acabasse. Os campos não continuaram a declinar, pelo contrário, eles cresceram e depois tiveram uma boa estabilidade, e depois ainda uma segunda leva de crescimento aí, a partir de perfurações e injeção de água, técnicas de recuperação secundária mais avançadas. Então, assim, a gente criou um caso e um track record muito grande que mostrava, sim, dá para pegar esses campos maduros e dá para ser uma oportunidade de investimento muito interessante, porque eles têm um perfil de risco baixo. Você consegue, com a própria geração de caixa do ativo, financiar os investimentos que vão fazendo essa curva ir crescendo ao longo do tempo. Foi aí que em 2015 nós começamos a ter pensamentos de oportunidades. Em 2019 foi que se concretizou a compra do ativo Potiguar, e aí eu pensei, não, agora a gente tem muito o que fazer. Estou entregando aí muitos campos para a empresa poder crescer muito. Por ter sido o primeiro e ter sido algo que a gente esperou por muitas décadas aí de acontecer, foi a primeira oportunidade que apareceu real da empresa crescer. Foi o mais empolgante aqui, pelo menos para mim, porque foi muito transformacional para a companhia. Uma das minhas primeiras conversas com o Troy, a primeira conversa com o Troy, no hotel, e ele dizia: e aí, amigo, você que conhece aqui, o que você acha? Eu disse: Troy, eu vou ser muito direto. Vocês compraram a joia da coroa. A atividade do petróleo na cidade de Mossoró e na região, ela vinha em um declínio com baixos investimentos. Petrorecôncavo, quando ela chegou, a meta inicial era dobrar a produção. Então, esse foi o primeiro desafio, era voltar a ser grande, voltar a produzir petróleo. Tinha que dar certo. E Potiguar é um ativo que realmente muita oportunidade, já perfuramos 100 poços, sabe? Mais de 100 poços já perfuramos lá desde 2021, então tem muita coisa para fazer aí. Acho que o grande diferencial foi ter os melhores. Um trabalho de estudo, de engenharia, de desenvolvimento, e a gente entra com a sonda, abre uma nova zona, estimula essa nova zona e vê um poço reviver e voltar a brotar petróleo, que mais na frente vai ser convertido em energia e gerar valor. A gente
comprou o Polo de Riacho da Forquilha em dezembro de 2019, em março de 2020 chegou a pandemia da Covid e o preço do petróleo caiu de 70, 75 dólares por barril que estava em 2019 quando a gente comprou para algo perto de em algum momento chegou abaixo de 30 dólares por barril. Com o anúncio da pandemia de Covid. Então assim, você tem que saber que o mundo como ele é hoje, ele pode mudar muito rapidamente e você tem que ter capacidade de suportar isso, porque isso acontece. A gente passou pelo menos umas 3 ou 4 vezes por isso nesse período de 25 anos da PetroRecôncavo. Boa parte dessas aquisições que a gente fez aí comprando ativos da Petrobras surgiram num momento como esse, né? No momento 2020, 2021, por exemplo, a pandemia, o preço do petróleo lá embaixo, a gente foi capaz de fazer esses negócios mesmo num cenário extremamente adverso. Aí chegamos a ter preço negativo de petróleo em algum período aí em 2020. O TIE surgiu para a gente em 2012. Foi a primeira vez que nós olhamos ele como um campo de petróleo. E na época foi muito diferente porque eu lembro claramente que só tínhamos praticamente um poço perfurado e pouca informação sobre a sísmica, que a sísmica é um método que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com campos novos. O método sísmico te dá uma radiografia, é como se fosse a radiografia de um corpo humano, só que é a radiografia da Terra. Quando foi em 2022, 2023, a coisa já mudou. A gente já tinha um processamento sísmico robusto. A gente aguardou a sonda, né, a PR-14, e com a PR-14 a gente começou a perfurar os poços e viu realmente que era o que a gente vislumbrava. E é por isso que hoje nós somos o top 5 aí da onshore brasileira. Eu vivenciei isso, eu acho que muita gente vivencia. Você aprende muito quando você está aqui na PetroRecôncavo, então assim, e você se identifica muito facilmente assim com a visão da companhia, com a oportunidade de negócio que existe. Aqui sempre tem um desafio novo. Difícil prever, né, os próximos 25 anos, mas assim, com certeza a empresa está numa trajetória que eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. Claramente é uma empresa muito diferenciada aí na operação de campos maduros terrestres no Brasil. Eu acho que ela é mais preparada para liderar essa próxima etapa de, digamos assim, reorganização do onshore no Brasil. Foi um tempo de muito estudo, de muita dedicação, de muita entrega e viver o petróleo. Acho que é isso. Transformar minha cidade, transformar minha região e transformar meu estado.